Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de tomografia computadorizada. Hoje, dia 17, é a nossa segunda aula e vamos começar, como a gente começa sempre, relembrando do que foi visto da aula passada. A disciplina de tomografia, a tomografia é uma área muito complexa da radiologia. E dar essa disciplina de maneira online, ela é muito difícil, porque eu acabo perdendo algumas armas, como dar imagens para vocês mostrarem, toda a questão da visita, de prática, e o próprio entendimento que a aula presencial ela nos dá. Mas o ensino híbrido são desafios e tomografia talvez seja o maior desafio. Então, talvez de todo o ensino híbrido, a disciplina mais difícil de se dar e de se entender seja a tomografia computadorizada. Então, eu tento otimizar ao máximo, mas eu preciso também que vocês estejam sempre bastante concentrados e que estudem também. Na primeira aula, que foi na segunda-feira, a gente iniciou a disciplina, onde a gente teve uma introdução, onde a gente acabou aprendendo o que é tomografia. E a gente viu que tomografia é um exame. Por que isso tem que ficar claro? Porque na disciplina anterior a gente veio de outra ideia, que era da de radioterapia, onde radioterapia não era um exame, e sim um tratamento. Então a gente esquece um pouco esse conceito e volta para o conceito inicial de todo o curso. Então a tomografia é, antes de tudo, um exame por imagem. Ou seja, é um exame que busca observar, estudar o interior do corpo humano. E para isso, a tomografia utiliza radiação ionizante. Então, a tomografia trabalha com a utilização de raio-x. Então, a tomografia é um exame que utiliza radiação ionizante, que utiliza raio-x, para demonstrar o interior do corpo humano. Mas a tomografia tem algumas características diferentes. Em especial porque o nome é tomografia computadorizada. Então, a tomografia ela permite o trabalho das imagens nos computadores. Ou seja, antes de uma imagem ela ser enviada para o médico, antes da imagem ser impressa no papel, numa película, ela pode ser editada, ela pode ser melhorada de qualidade. E por que isso é muito importante? Seja na tomografia computadorizada ou na radiologia digital, qualquer área que tenha essa parte de computadores. Porque isso diminui as chances de nós profissionais termos que repetir o exame, seja por um erro, normalmente de técnica, né? Que a imagem ou ficar mais clara ou ficar mais escura do que o ideal. Então, nos computadores, a gente consegue fazer essa parte de edição, que inclusive a gente vai estudar sobre ela hoje. Então, a tomografia computadorizada, ela nos dá essa possibilidade de fazer o que se chama na tomografia de reconstrução. A reconstrução de imagens é o fato do profissional ele poder trabalhar, editar essa imagem, deixar a imagem mais clara, deixar a imagem mais escura, criar uma cópia, dar um zoom, aumentar, diminuir de tamanho. Na tomografia é possível gerar até uma reconstrução em 3D, ou seja, você gerar uma imagem em 3D daquele exame. É uma possibilidade que a tomografia dá. E, além disso, a tomografia trabalha com uma característica muito diferente. No raio-x normal, na radiografia, que é o exame que nós estamos mais acostumados, nós trabalhamos de maneira muito simples, onde nós temos um paciente estático, seja o paciente em pé ou seja deitado, e a gente tem um tubo de raio-x que produz radiação e atinge esse paciente. E aí nós passamos a ter uma foto. Normalmente nós tiramos duas fotos. Tiramos uma foto com o paciente em PA ou em AP e uma foto com o paciente em perfil. Para quê? Para que o médico ele possa ter ângulos de visões diferentes. Porque, por exemplo, nesse posicionamento que vocês estão vendo aqui da minha mão, vocês não conseguem ver, por exemplo, minhas unhas. Então, vai ser uma imagem dessa forma e outra imagem nesse posicionamento, onde você já consegue ter uma outra visão. Ou seja, são visões diferentes da mesma estrutura. Continua sendo um exame da mão,
mas a forma que você posiciona o paciente altera o ângulo de visão. No raio-x, nós trabalhamos em média com 2, 3 posições para cada estrutura. Como eu disse, varia entre o AP e o PA, perfil, oblíquas, axiais. Esses são os posicionamentos básicos na radiologia. E a tomografia, ela traz um conceito, entre aspas, evoluído. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos que mexer no paciente, ou seja, nesse exemplo dado da mão, a partir do momento que eu tenho que tirar a mão dessa posição e botar na outra, para mim que estou sem sentir dor, é relativamente mais fácil. Mas para o paciente que está, por exemplo, com um trauma, com uma fratura exposta, com amputação, isso fica mais difícil. E a tomografia, a gente praticamente não mexe no paciente, porque quem faz essas partes de movimentação é o próprio equipamento. Então, em vez de a gente ter um equipamento praticamente fixo, como é na radiologia, no raio-x, a gente só, na radiografia, a gente praticamente só bota o tubo em pé ou deitado. Basicamente é isso. A tomografia não. A tomografia, ela tem o gantry, que é aquela maneira, aquele equipamento circular, e o tubo de raio-x, ele gira 360 graus em torno do paciente. Ou seja, em vez de eu ter apenas uma visão em perfil, em PA da mão do paciente, naquele exemplo que eu dei, eu vou ter um equipamento que vai girar 360 graus em torno daquela estrutura, gerando dezenas de imagens por ângulos diferentes. Então, quando eu estou girando aqui, a partir do momento que a visão estiver dessa forma aqui, eu vou ter uma visão lateral. Quando eu estiver aqui, eu vou ter uma visão em PA. Quando eu estiver aqui, eu vou ter uma visão em AP, em oblíqua. Então, a partir do momento que se gira 360 graus em torno daquela estrutura, em torno do paciente, nós passamos a ter muitas visualizações, muitas imagens, só que de ângulos diferentes. Então, isso para o médico é muito importante, porque ele vai ter muitas imagens diferentes para poder analisar. E também para nós da radiologia é muito bom, porque a gente acaba mexendo menos no paciente. A gente perde, entre aspas, o que é uma das partes mais difíceis da radiografia, que é posicionar o paciente. Kathleen, pode falar. Levantou a mão ou foi sem querer? Foi sem querer. Pronto, certo. Então, na radiografia, como vocês devem ter estudado, se não ainda vão estudar, a questão de posicionamento é uma das mais difíceis que tem. Chega um raio-x de pé. Ah, quais são as posições? É PA, é AP, é perfil, é oblíqua? Então, tem muitas opções de posicionamento. Porque o equipamento ele tem suas movimentações limitadas. Na tomografia é o contrário. O equipamento ele faz muitos movimentos. Para quê? Para que a gente tenha que mexer cada vez menos no paciente. É por isso que, em especial, nos serviços de urgência, a tomografia ela é fundamental. Um hospital, por exemplo, como o Tarcísio Maia, em Mossoró, uma tomografia é muito solicitada, porque num acidente, um paciente que está com trauma, está no chamado procedimento, vocês pagaram o primeiro socorro, o paciente em procedimento é aquele paciente que está preparado na SAMU, que já está com as faixas, colar cervical. Então, o paciente que está imóvel, para a gente fazer um raio-x, uma radiografia dele, todo final de semana eu passo por isso na UPA, eu tenho que fazer milagre. Eu tenho que fazer coisas assim, no estágio vocês vão ver, mas ideias que a gente tem que dar um jeito para fazer posições diferentes. Na tomografia, não. Porque o paciente, ele estando parado, imóvel, amarrado, o que for, tanto faz. Por quê? Porque o equipamento que vai fazer a parte de movimentação vai girar em torno do paciente e vai possibilitar a geração de várias imagens diferentes, de ângulos diferentes. É o que nós chamamos de cortes. Por isso, na tomografia tem a questão dos cortes e planos, que é corte axial, também chamado de transversal, o corte coronal e o corte sagital. Então, por isso na tomografia é dividido por essa questão de cortes e planos. Eu já vou mostrar um videozinho aqui para vocês, já para ajudar um pouquinho. Um vídeo novo que eu achei, por isso que eu não mostrei na aula passada. Só tirar aqui o áudio, porque atrapalha um pouco. Eu não gostei da minha aula passada. Eu achei uma aula, eu assisti novamente, eu achei a aula um pouco confusa. Particularmente, eu não gostei um pouco, foi de difícil entendimento. Então, na aula hoje, eu vou tentar explicar de maneira mais minuciosa e mais simples.
Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o mesmo paciente, esse senhor aqui, e a gente consegue ver que é um exame da região do crânio dele. E qual é a vantagem da tomografia? Para a gente ter, olhem o primeiro paciente da esquerda, esse paciente ele está em AP, ou seja, ele está em antero-posterior. O segundo paciente do meio, ele está em lateral, está em perfil. O terceiro paciente, ele está em antero-posterior, só que em vez de a gente ver de cima para baixo, a gente está vendo da direita para a esquerda. Então, na radiografia, para a gente ter essa variação de posicionamentos, por exemplo, para a gente ter uma visão em perfil, a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar o paciente ou o membro lá e colocar em perfil, ou seja, nós temos que mexer no paciente. Na tomografia, não. Como o equipamento ele gira, faz 360 graus em torno do paciente, então nós temos vários ângulos diferentes na mesma região do corpo. E esse vídeo é muito legal porque mostra isso. Então, nos monitores aqui, a gente está vendo mesmo paciente, mesma região a ser estudada. Só que como é incrível, porque nós temos imagens completamente diferentes. Porque como o equipamento, como o Gantry, ele gira, ele possibilita gerar imagens de vários ângulos diferentes. Deixa eu dar um pause aqui num frame melhor. Pronto. Então, olhem só que bacana essa imagem. Nós temos 3 imagens da região do crânio do paciente. Primeira imagem, que é o corte axial. O corte axial é também chamado de corte transversal. É aquele que a gente corta o paciente no meio. Então, aqui nessa imagem, nós temos um tipo de visualização do cérebro, do crânio do paciente. A parte coronal é o que divide a gente em anterior e posterior, ou seja, para frente e para trás. E aqui a gente tem um outro tipo de visualização. Nem parece a mesma estrutura, mas é. E o corte sagital é o que divide a gente em direita e esquerda. E a gente tem um corte também completamente diferente, uma visualização completamente diferente. Então, é a mesma região do corpo, é o mesmo paciente, sem precisar mexer no paciente, e nós temos imagens, nós temos ângulos completamente diferentes. Nós temos visualizações completamente diferentes daquele mesmo paciente. Então, a tomografia, ela possibilita isso. Ela possibilita gerar várias imagens de vários ângulos diferentes, sem precisar estar mexendo no paciente, porque quem faz toda a parte de movimentação é o equipamento. É por isso que na tomografia se tem dezenas, centenas de imagens de um mesmo paciente. Então, essa é a base da tomografia. A tomografia é um exame por imagem que utiliza radiação ionizante para gerar imagens do organismo, né, de dentro do corpo do paciente. E essas imagens, esse exame, ele consegue fazer várias movimentações, possibilitando a geração de várias imagens por vários ângulos diferentes, sem precisar mexer no paciente. A gente aprendeu também na primeira aula um pouquinho sobre o aparelho. A gente viu que o aparelho de tomografia se chama tomógrafo. E esse tomógrafo, ele tem basicamente 2 composições. Ele tem o Gantry e tem a mesa. O Gantry é aquele círculo com um buraco no meio. Dentro desse Gantry, ele tem várias partes de equipamento, mas ele tem basicamente 3 pontos principais. O primeiro deles é o tubo de raio-x. Então, o tubo de raio-x ele produz radiação. Como a gente estudou nas outras aulas, uma radiação ionizante pode existir de 2 formas. Ou de maneira natural, né, os elementos radioativos que existem na natureza, ou por equipamentos construídos pelo homem, como o equipamento, aquele de teleterapia, oscilador linear, como um equipamento de mamografia, como um equipamento de raio-x. Então, na tomografia, nós temos um equipamento desse, que é chamado de tomógrafo. E dentro dele tem um tubo de raio-x, que é um processo que produz radiação. De um lado, nós temos o tubo de raio-x,
e do outro nós vamos ter um chamado detectores. Esses detectores, eles fazem a mesma função, o mesmo papel de um chassi, de um cassete na radiologia. O chassi é aquela placa que a gente coloca embaixo ou atrás da estrutura. Então, um raio-x de mão, a placa vai estar aqui embaixo. A radiação atravessa a minha mão, chega na placa. A gente pega essa placa e faz um processo de revelação de imagem, seja na câmara escura, que é chamado de processo convencional, ou seja nos computadores, que é o da radiologia digital. E na tomografia nós não temos isso, é ainda mais moderno. Então, em vez de a gente ter uma placa para fazer esse processo de revelação, nós temos um conjunto de detectores. Esses detectores, eles vão captar essas informações, né, a radiação que atravessou o paciente, e de maneira automática vão receber essas informações e transmitir para os computadores. Então, os detectores são quem capta a radiação e transmite para os computadores. Tubo de raio-x produz radiação, essa radiação é produzida, sai, passa pelo paciente, e do outro lado nós temos os conjuntos, os detectores, que também é popularmente chamado de canais. Então, quando vocês estiverem estudando tomografia, talvez você vejam, tomógrafo de tantos canais, tomógrafo de 64 canais, tomógrafo de 128 canais. Quando se fala em canais, quer dizer que é o maior número de detectores. Ou seja, quanto mais canais, quanto mais detectores, maior a qualidade da imagem, porque a gente vai ter mais tecnologia implementada para conseguir qualidade nessa reprodução de imagem, nessa captação e nesse envio para os computadores. E também dentro do Gantry nós temos os colimadores. Colimador é um acessório, faz parte do equipamento e serve para delimitar a área que vai ser irradiada. Na radiografia, normalmente é um negócio quadrado, uma caixinha quadrada, sai uma luz amarela e a gente gira os botõezinhos e consegue fechar ou abrir ela. Chama-se processo de colimação. Toda área da radiologia tem uma colimação, que é para definir a área que vai ser irradiada. Na tomografia nós temos também, só que nós temos 2 colimadores, diferente das outras áreas da radiologia que nós temos um. Na tomografia nós temos 2. Nós temos o colimador pré-paciente, que é aquele colimador que fica antes da radiação chegar no paciente, e nós temos o colimador pós-paciente, que é o colimador que fica após a radiação passar no paciente. Só a nível de exemplo, um colimador ele fica junto com o tubo de raio-x e o outro fica junto aos detectores. Então, o tubo de raio-x produz radiação, passa pelo primeiro colimador, o colimador pré-paciente, depois atravessa o paciente, chega do outro lado e lá vai ter o colimador pós-paciente e os detectores. Aí, Iago, então por que 2 colimadores? O primeiro colimador ele vai servir para filtrar, o primeiro colimador vai servir para delimitar a área que vai ser irradiada, a grossura do corte. A gente não está vendo que tomografias são cortes, são fatias? O primeiro colimador é para a gente definir o quão grosso vai ser esse corte. Quanto maior, quanto mais grosso for o corte, menos detalhes nós vamos ver. E quanto mais fino for o corte, mais imagens e mais detalhes nós vamos ver. E embaixo nós temos o colimador pós-paciente. O colimador pós-paciente vai servir para filtrar a radiação secundária. A gente aprendeu na disciplina passada que a radiação é uma energia que se propaga no espaço. Ou seja, a radiação após gerada, ela consegue se espalhar. E esse processo de espalhamento é chamado de radiação espalhada ou radiação secundária, que é algo que não é benéfico, porque a radiação primária é aquela que irradia aquela região do corpo e gera a imagem, é o que a gente quer. Mas como a radiação é uma energia que se propaga no espaço, se espalha, então ela gera também uma radiação secundária. Essa radiação secundária, ela não é positiva, porque ela gera radiação espalhada, gerando radiação em outras partes do corpo do paciente, gerando radiação no ambiente. É por isso que em qualquer área da radiologia, a gente tem que estar protegido, fica atrás do biombo, fica distante do paciente. É para não receber essa radiação secundária. E na tomografia, essa radiação secundária, ela é muito menor. Por quê? Porque nós temos um colimador específico que vai servir para captar essa radiação secundária, filtrar ela e passar ela para os detectores captar essa informação e transferir para os computadores.
Então, na tomografia, nós temos dois colimadores: colimador pré-paciente e colimador pós-paciente. Então, a tomografia funciona da seguinte forma: tubo de raio-x produz radiação, é delimitado o feixe pelo colimador pré-paciente. Depois, esse feixe atravessa o organismo do paciente, chega do outro lado que tem o colimador pós-paciente e os detectores. Os detectores filtram essas informações e transmitem para os computadores. Enquanto isso, claro que é em milésimos de segundo, enquanto isso o gantry vai girando. E como a gente viu em vários vídeos, esse giro é todo bem programado. Então, enquanto o tubo está do lado, o detector está do outro. E é sempre um giro de maneira organizada. Enquanto isso, a mesa vai se mexendo. A gente viu que uma mesa também consegue se movimentar de maneira automática, sobe, desce. É bem legal. E na aula de hoje a gente vai começar a estudar a partir do momento que as imagens chegam nos computadores. Então a gente já aprendeu que tem o tubo, que tem os colimadores, que tem os detectores que enviam para os computadores. Então na aula de hoje a gente vai começar a estudar a partir dos colimadores, a partir dos computadores. Para abrir nossa aula de hoje, as ideias nada podem realizar. Para realizar as ideias são necessárias homens ou mulheres, né, que ponham a funcionar uma força prática. Então não adianta nada ter ideia se não for para botar em prática. Ou então ter uma ideia tão mirabolante que nunca vai deixar de ser uma ideia. Então, tendo ideias, coloquem em prática. Então, vamos estudar sobre a formação das imagens. Antes, rapidinho, para não esquecer, falar um pouco, eu já falei no grupo, mas falar rapidamente sobre a questão da alteração do cronograma. Queria até pedir desculpa a vocês, porque eu tinha até falado no grupo que não teria pausa para questão de festejos juninos, feriados. A minha opinião é que não é para ter mesmo. Eu votei para que não tivesse, não queria que tivesse esse recesso. É tanto que eu já tinha feito todo o cronograma. Vocês não imaginam a dor de cabeça que é você ver data a data, ter que conversar com todos os professores, organizar cronograma. Eu não só tenho vocês de turma, né? Tenho turma de estágio, tem Radiologia 4 que está em sala de aula também, aula online, né? Então, tive o trabalho de que refazer tudo isso. Mas, enfim, eu sou um funcionário também, sou coordenador do curso, mas eu sou um funcionário. A partir do momento que a escola diz que tem que ter o recesso, tem que ter. Então, é por isso que houve uma mudança no cronograma e quebra a nossa disciplina no meio. Então, nós tivemos aula segunda, estamos tendo hoje e vamos ter amanhã. Aí nós vamos passar 2 semanas sem aula, sem conteúdo, sem nada. E as aulas voltam no dia 5. Dia 5 nós vamos ter outra aula. Dia 8/7 vamos ter uma revisão geral. E dia 9/7 vai ser nossa prova. E o trabalho que eu passei para vocês só vai ser necessário ser entregue lá no dia 9. Então vocês ganham bastante tempo para entregar. Mas foi por isso que houve essa mudança de cronograma. Eu não gosto quando isso acontece, mas eu fico também algumas vezes de mãos atadas. Então eu tive que refazer, já refiz, já até reenviei toda essa questão de cronograma. Mas nós temos aula hoje e amanhã, e aí nós vamos ficar 2 semanas sem aula. Então, sobre a formação das imagens. Quando as imagens chegam nos computadores, o que acontece? Para que a imagem possa ser interpretada como uma imagem anatômica, múltiplas projeções são feitas a partir de diferentes ângulos. Ou seja, nós temos a radiação atravessando o paciente de diversos ângulos diferentes. Como nós vimos, o equipamento ele dá 360 graus em torno do paciente, ou seja, gera múltiplas projeções de vários ângulos diferentes. Os detectores vão captar essas múltiplas projeções, esses vários feixes de radiação e vai transmitir para os computadores. Lembrando que esses computadores, ele não fica dentro da sala de exame. Ele fica em outra sala, que é chamada sala de comando ou workstation, e é nessa sala onde a gente fica durante o exame, a gente controla esses computadores e acompanha tudo por sistema de som e também ver tudo por um vidro. Na radioterapia não tem vidro, era tudo câmera. Na tomografia não é câmera, é tudo por vidro. A gente acompanha tudo pelo vidro, e como está o exame, como está o paciente, essas coisas. Então os computadores vão captar essas informações, esses dados obtidos, né, em diferentes ângulos, projeções, e vão transformar isso em uma imagem digital.
em uma imagem computadorizada. Cada elemento vai apresentar um tom de cinza correspondente à sua densidade radiológica. Iago, como é que um computador ele consegue ver, ele consegue saber que o raio-x é de um tórax? Como é que a radiação atravessa o tórax do paciente e o detector consegue captar, transmitir para o computador e quando chegar no computador já está lá um tórax? Como isso acontece? Isso são cálculos matemáticos. Então, cada região do corpo, como a gente vem estudando, tem uma densidade diferente. Densidade nada mais é do que uma coisa ser mais ou menos dura. Então, quando uma coisa é muito dura, muito rígida, ela tem uma alta densidade. Quando uma coisa é pouco dura, pouco rígida, ela tem baixa densidade. Então, em cima disso, são projetados os aplicativos, os programas que vão conseguir fazer esses cálculos numéricos e transformar em imagens. Estruturas com alta densidade radiológica, como por exemplo os ossos, se apresentam como hiperdensos. Eu já tinha falado um pouco sobre isso, acho que em exames contrastados, ou em meios de contraste. Mas é por isso que em qualquer área da radiologia, quando se faz um raio-x, uma radiografia, por exemplo, o osso ele sai branco, saem umas partes mais cinzas, o ar ele aparece preto. Por quê? Porque cada região do nosso corpo ele tem uma cor. E essa cor é em cima da sua densidade. Então, quando algo é mais rígido, é mais denso, ele aparece mais claro na imagem. Por quê? A radiação é uma energia. A partir do momento que a energia bate na minha mão, ela vai dizer, vixe, esse osso é duro, consigo passar não. Aí a radiação ela não consegue atravessar com facilidade, sai bem pouquinho do outro lado. Aí o osso ele vai aparecer branco. Já quando atravessa, por exemplo, os pulmões, apesar de ter as costelas, por isso que tem uma técnica específica para utilizar pastor de pulmão, o pulmão, é cheio de ar. Então a radiação atravessa com muita facilidade. É por isso que o ar ele é preto, porque a radiação ela queima o ar dos pulmões e aí o ar ele vai aparecer preto. E é por isso que partes mais densas, mais rígidas, como os ossos, aparece branco. E no meio disso nós temos várias coisas que aparecem cinza, como alguns órgãos, alguns tecidos, a parte muscular, aparece cinza. Então, na radiologia, nós temos basicamente três cores: o branco, o cinza e o preto. Aparece branco estruturas que são densas, que são rígidas. O exemplo clássico que nós temos são os ossos. E na radiologia, isso é chamado de hiperdenso. Hiper bom preço. Teoricamente é para ser um preço bom. Hiper muito. Então, quando é o hiper, quer dizer que é muito. Hiper de muito e denso de densidade. Hiperdenso é quando aquela estrutura é muito densa. Por exemplo, os ossos. Por último, nós temos hipodenso. Vixe, fulano de tal está com a pressão baixa. Fulano de tal está com a temperatura baixa. Normalmente se utiliza o termo hipo. E quando a pessoa está com temperatura alta ou com a pressão alta, se utiliza o termo hiper. Também é relacionada a isso. Então, hipodenso quer dizer que a estrutura tem baixa densidade. Então, como a estrutura tem baixa densidade, a radiação consegue atravessar com mais facilidade e a estrutura vai acabar aparecendo escura. E entre esses dois pontos principais, esses dois extremos, né, o que é muito denso e o que é pouco denso, nós temos um meio. Esse meio aparece num tom de cinza e é chamado de isodenso, que estão presentes no isodenso alguns líquidos do nosso corpo, alguns músculos, alguns órgãos, que não são tão duros quanto um osso, nem tão pouco densos como o ar, que não tem densidade nenhuma. Então, nesse meio, nós temos os chamados isodensos, que são cinza. Então, em qualquer área da radiologia, basicamente funciona dessa forma. Hiperdenso branco, muita densidade. Exemplo, ossos. Isodenso cinza, densidade mediana. Exemplo, alguns órgãos. E o preto, hipodenso, não tem densidade nenhuma. Exemplo, o ar. Essa escala de cinza associa as densidades das diferentes estruturas anatômicas
a um grau específico do local estudado. Ou seja, cada região do nosso corpo vai apresentar uma escala de cinza diferente. Então, para facilitar o entendimento, funciona da seguinte forma. Nós temos aqui em vermelho, na esquerda de vocês, os raios-x, a radiação ionizante. Essa radiação ionizante é produzida pelo tubo de raio-x. Após ser produzida, ela vai passar pelo colimador pré-paciente. Ao passar pelo colimador pré-paciente, ela vai atingir o ser humano, o organismo. E o ser humano ele tem o quê? Ossos, tem partes moles, tem água, tem gordura, tem ar. Então, são diversas estruturas. Aqui em água você pode incluir também o sangue. Em partes moles você pode incluir toda a parte de órgãos. Então, nosso corpo ele é repleto de sobreposições. Então, no raio-x de mão, na tomografia de mão, nós não só temos a parte óssea. Temos a parte de ligamento, de articulação, a própria pele. E assim vai para toda a região do corpo. Então, vamos analisar essa imagem. Raio-x atravessou os ossos. Veja que a setinha que sai dos ossos é bem fininha, bem pouquinha. Por quê? Radiação bateu no osso, vixe, é duro demais, consigo atravessar não. Aí atravessa bem pouquinho. Como atravessa pouco, os detectores captam essa informação e dizem, vixe, chegou bem pouquinho a radiação aqui para mim. Então esse negócio aqui é duro demais. Aí já apresenta branco na imagem. E branco é o quê? Hiperdenso. Significa que aquela estrutura que a radiação atravessou é hiperdensa, é dura, no caso os ossos. Na parte de órgãos, água, sangue, tecidos moles, nós temos os isodensos. Veja que é mais ou menos um meio termo. E aí vai aparecer num tom de cinza. Um cinza mais claro, um cinza mais escuro. E por último, aqui embaixo, nós temos o ar. Veja que toda a radiação que foi produzida é a totalidade que chegou nos detectores. Por quê? O ar ele é hipodenso. Ele não tem densidade. Então a radiação chegou no ar, atravessou ela com maior facilidade. Aí vão chegar nos detectores, os detectores vão transferir para os computadores e veja que vai aparecer preto. Então já vai entender, o cálculo já vai ser feito em cima disso. E assim é para qualquer área da radiologia. É por isso que o osso é branco na imagem. E é por isso que o ar é preto na imagem. Porque aquela estrutura que a radiação passou, atravessou no corpo humano, cada estrutura tem sua densidade. E é por isso, por exemplo, que o chumbo barra radiação. Porque no exame, por exemplo, do tórax, a gente pede para a paciente tirar o sutiã. Porque as presilhas do sutiã normalmente atrás, algumas vezes aqui nos ombros, alguns têm suspensório, uma linhazinha aqui embaixo, são hastes de metal. E o metal, ele teoricamente, ele é mais hiperdenso até do que o osso. Então ele vai atrapalhar a visualização da imagem, porque a radiação vai bater naquele negócio denso, não vai conseguir atravessar, e aí vai aparecer muito branco na imagem. Só que o médico ele vai ver, e nós também, que aquilo não é um osso, é o que chamamos de artefato. É algo que atrapalhou o exame, que atrapalhou a imagem. É por isso que nós temos que tirar as coisas de metal daquela região do exame. Porque o metal, o chumbo, o que for, ele é muito denso, tem muita densidade. Então vai acabar atrapalhando na visualização do exame. E é por isso também que os aventais são de chumbo, que as paredes são de chumbo, porque a radiação ela vai bater nessas estruturas, mas como tem muita densidade, não vai conseguir atravessar. Nos ossos ainda consegue, mas coisas mais duras a radiação não vai conseguir atravessar e aí não vai ter nenhum problema. Essa escala na tomografia ela pode se aprofundar ainda mais. E ela é também chamada de escala de cinza ou escala de Horsfield. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu falei sobre esse cara. Horsfield, ele foi a pessoa que apresentou a tomografia computadorizada. Foi um médico que aperfeiçoou algumas técnicas e apresentou o exame de tomografia, que, claro, desde aquela época já era baseado nisso, essa questão de escala de cinza, por isso que é chamado de escala de Horsfield. E Horsfield, ele dividiu essa escala em 3 pontos, em 3 números, que são em cima das cores do branco, do cinza e do preto. Branco, hiperdenso,
cinza, isodenso, preto, hipodenso. E ele dividiu essa escala em 3 pontos: menos 1000, 0 e 1000. Menos 1000, negativo, não tem densidade. Ou seja, a coisa menos densa que existe no nosso organismo é o ar. Então, o ar ele é ao número de menos 1000. Nós temos também o 0. O 0 é o auge do cinza, que é o isodenso. O exemplo é a água. E o que nós temos de mais rígido do nosso corpo é o 1000 positivo, que é o mais rígido do nosso corpo, que é o osso, o tipo de osso que é chamado de osso cortical, que é o osso mais rígido, que forma, por exemplo, a nossa carlota craniana. Então, por isso que o osso ele aparece muito, muito branco na imagem, é devido a essa escala de cinza. E aí, claro que cada estrutura do nosso corpo tem um tom de cinza e, consequentemente, uma numeração diferente. Isso aqui é só a nível de informação, de detalhamento. Inclusive, eu já fiz prova que isso foi cobrado. Por exemplo, segundo a escala de Hoyfield na tomografia computadorizada, qual número aparece o rim? Aí tem lá as opções. Aí a gente vê aqui na escala de Hoyfield que na tomografia o rim aparece com a numeração 30. Mas isso normalmente são em provas específicas. Então, eu tenho especialização em tomografia, então o nível de prova exigido é um pouco mais, de um conhecimento mais refinado. Então, esse tipo de escala, o profissional que vai trabalhar na tomografia de maneira específica, que tem um conhecimento, ele vai ter que saber isso de cabeça. Mas vocês que estão no curso, que vê de maneira mais ampla, é muito importante que vocês saibam só as 3 cores, branco, cinza, preto, saibam os 3 nomes dela, hiperdenso, isodenso e hipodenso, e saibam as 3 numerações dela. Hiperdenso, muito denso, mais 1000. Isodenso, cinza, 0. E hipodenso, nenhuma densidade, menos 1000. Então, dificilmente vocês vão pegar alguma prova ou alguma área de serviço que cobre de maneira mais específica essa numeração. Mas, de qualquer forma, está aqui para vocês saberem. Então é assim que as imagens elas conseguem ser transformadas, né? É assim que os detectores conseguem produzir essa informação, captar essa informação e transferir para os computadores, e os computadores vão transformar isso em imagens. Tudo é em cima dessa escala de cinza. E nós temos uma parte muito bacana, que é a melhor parte assim da tomografia, que é a parte de reconstrução da imagem. A reconstrução da imagem nada mais é do que uma edição. Claro que tem normas, tem padrões a serem seguidos, mas é uma forma da gente editar, melhorar a qualidade da imagem. Eu particularmente gosto muito, não sei se vocês acompanham o grupo, acompanham minhas redes sociais, mas quando o pessoal, muitas páginas divulgam minhas imagens, eu sempre gosto de fazer um contraste, trocar o branco pelo preto, fazer algumas edições diferentes, porque acaba, além de ficar muito bonita, a imagem fica diferente, né? Então, algumas pessoas acabam achando legal. Os médicos que eu trabalho acabam gostando. Então, independente do tipo de aparelho, o resultado de uma imagem é o grande número de soma de raios obtido por cada região estudada. Isso aqui que eu falei é só resumindo o que a gente vem estudando. Cada região do corpo tem uma densidade, e quanto menos densa for a região, mais radiação ela vai conseguir captar. Quanto mais densa, menos radiação ela vai conseguir captar. Então, assim que funciona. E a reconstrução da imagem é em cima disso. A imagem vai aparecer no computador e a gente vai conseguir fazer esse processo de edições. Uma reconstrução, uma edição de imagem, ela serve para otimizar tempo, ou seja, para que não seja necessário a gente repetir um exame, para que a gente consiga melhorar a imagem. E como a gente está falando de um exame computadorizado, muitas vezes essas imagens elas não são nem impressas. Por exemplo, na clínica onde eu trabalho, na Viver, nós temos um radiologista, ou seja, um médico que lauda as imagens. E o grupo de médicos que lauda para a gente são do Natal. Ele não vem aqui para laudar os exames. É tudo programado, tudo computadorizado, e com um clique eu envio essa imagem e que por sistema, de maneira na internet, já vai para o sistema dele, para o computador, para o celular, e ele consegue avaliar essas imagens e laudar. Então eu consigo diminuir o tamanho do arquivo, por exemplo, para não ficar tão pesado.
o paciente ele quer que essa imagem seja gravada num CD. Quem já fez raio-x, tomografia em outras clínicas aí em grandes cidades sabe que muitas vezes o pessoal ele entrega num CD, num pendrive, porque essas películas, aquela película que a gente pega e coloca contra a luz, é muito cara. Ela não vale mais a pena no serviço particular, nem no serviço público. Então, por ela ser muito cara. Então, muitas clínicas imprimem hoje em dia em papel fotográfico, papel mais brilhoso, mais rígido. Muitas clínicas passam por CD, por e-mail, por pendrive. Lá na UPA, a gente dá a possibilidade do paciente até mesmo pegar o celular e tirar uma foto no monitor do seu exame. Para quê? Para cortar custo, otimizar tempo. Não tem que perder tempo imprimindo. E muitas clínicas particulares não têm condições de ficar gastando por película. Acaba ficando muito caro. Então, existem essas possibilidades para deixar o processo mais barato e também mais rápido. Então, aqui nós temos um exemplo, mais um, de uma tomografia. Veja que nós temos a mesma região do corpo, vista por vários ângulos diferentes. Então, a gente tem aqui na primeira imagem, na superior esquerda, um corte coronal, na superior direita, um corte sagital, na esquerda inferior, um corte transversal, axial, e na direita inferior, uma reconstrução em 3D. Então, nós temos várias visualizações diferentes, inclusive em algumas visualizações nem parece o mesmo exame, mas é o mesmo exame, é o mesmo paciente, é a mesma região do corpo, só que visto por vários ângulos diferentes. E como a gente pode editar essa imagem? Existem vários protocolos, várias partes para edição. Eu vou falar aqui sobre duas delas. A primeira é chamada de janela. Se vocês forem assistir vídeos de tomografia, em especial de profissionais mais modernos falando, eles vão falar, eu vou janelar essa imagem. Peraí, deixa eu só janelar essa imagem. Janelar, ou utilizar o aplicativo de janela, a janela a gente consegue alterar a escala de cinza. O que isso quer dizer? A gente estudou agora há pouco que nos exames por imagens, o branco é hiperdenso, o cinza é isodenso e o preto é hipodenso. Isso é chamado de escala de cinza. A janela permite eu, enquanto profissional, alterar a escala de cinza. Ou seja, eu consigo deixar o branco preto, o cinza branco, o preto branco, consigo deixar o branco mais claro ainda, o branco menos claro, o preto mais escuro, o preto menos escuro. Então, a janela é um programa que possibilita eu editar a escala de cinza da imagem. Permite eu alterar os tons de cinza que tem na imagem. E a janela acaba sendo um grande diferencial para o profissional. Então, o profissional que sabe trabalhar, que sabe janelar muito bem, que sabe fazer as alterações, ele acaba se destacando muito. É muito importante a gente saber que a janela não é um paint. Eu não posso deixar o osso amarelo e o negócio vermelho e começar a escrever, a botar seta. Eu posso fazer o que eu quiser de cor, mas nós temos que tentar manter um padrão. Para quê? Porque a gente tem que entender que o médico ele estudou daquela forma. Então, se eu colocar o osso vermelho e o ar azul e bagunçar tudo, vai dificultar a visualização dele. Se eu começar a digitar, tem gente que escreve quase que um texto, aí tem uma fratura, o cara vai e bota uma seta do tamanho do mundo. Para que isso, cara? Você vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, só a gente conseguir deixar mais visível a possível lesão já está de bom tamanho. Então, como diz até um chefe de cozinha, menos é mais. Então, a gente tem que saber o que tem que fazer para acabar não bagunçando tudo. Então, a janela, ela é a parte de edição principal, porque nela se altera a escala de cinza. Então, a gente acaba não tendo que repetir um exame por uma coisa que anos atrás era muito comum. O paciente vai mostrar o raio-x ao médico, o médico olha, vixe, raio-x escuro é esse? Dá para ver nada. Vixe, raio-x está muito claro, né? Parece que só falta encandear, está muito claro. Isso acontecia por quê? O raio-x fica muito escuro quando foi colocada muita radiação.
E o raio-x fica muito claro quando foi colocada pouca radiação. Antigamente, por exemplo, ficar bom nesse caso, o profissional tem que repetir. Ajusta a técnica, repete o exame e entrega. No sistema digital, como na tomografia computadorizada, eu tenho um aplicativo, eu tenho um programa que é chamado de janela, e na janela eu consigo pegar, por exemplo, uma imagem que ficou muito escura e deixar ela mais clara no padrão. Ou eu consigo pegar uma imagem muito clara e deixar ela mais escura. Claro que dentro de um limite. Se a imagem ficar muito ruim, seja muito clara ou muito escura, aí vai comprometer, não tem o que fazer. Mas digamos que o profissional erre por pouco, então isso aí consegue se ajustar. E além desse ajuste para não repetição do exame, também tem uma coisa que, se bem utilizada, ajuda a mostrar lesão. Então vamos estudar essas imagens que nós temos aqui. Nós temos uma tomografia do crânio, corte axial, né, corte transversal. À nossa esquerda nós temos uma imagem e à direita nós temos outra. Na esquerda, a gente consegue ver uma margem bem branca ao redor. Se é branco, é o quê? Hiperdenso, é osso. Por isso que o osso aparece branco. Nós temos dentro desse círculo branco um negócio todo cinza. É por isso que é chamado de massa cinzenta. Vixe, fulano tal sofreu um acidente, perdeu massa cinzenta do cérebro, perdeu massa encefálica, ó. Então, por isso que chama de massa cinzenta, porque o cérebro, ele não é tão rígido quanto o osso, nem é menos rígido como o ar. Então, ele é um órgão, uma estrutura que aparece numa escala de cinza. É por isso que ele é cinza, que ele é isodenso. E nós temos uma mancha na esquerda aí, meio que não é tão branco quanto o osso, nem é tão cinza quanto a região do cérebro do paciente, nem é preto, ficou também variando aí dentro de uma escala de cinza. Isso nada mais é do que um coágulo sanguíneo. Esse paciente, ele sofreu um trauma, esse trauma gerou um coágulo na cabeça dele. Vamos voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Na tomografia, para vocês terem uma ideia, quando a gente pega a seta do mouse e coloca em cima da estrutura, diz um número em cima dessa escala. Então, se a gente pegar a setinha do mouse e colocar em cima daquele sangue, vai aparecer provavelmente 80. Por quê? Sangue coagulado. Então, o médico vai saber, só pela numeração, que ali é um sangue coagulado. Veja que o sangue está mais para o positivo, né, do que para o negativo. É por isso que nessa imagem o sangue aparece um pouco mais claro do que um pouco menos escuro. É um sangue coagulado. É um sangue mais denso. Por isso que ele é mais branco, como se fosse quase da cor do osso. Ele não está denso igual o osso, mas como é um sangue coagulado, então ele ganhou mais densidade. Por isso que ele se destaca. Essa imagem, o médico, ele consegue ver a lesão do paciente? Consegue. Dá para ver que é um coágulo sanguíneo. Mas o que gerou esse coágulo? Aí a gente da radiologia tem que entender, saber como trabalhar, e o que é que a gente vai fazer? Vai janelar, vai editar a imagem. A gente cria uma outra imagem e vamos alterar a escala de cinza. Então vamos deixar a imagem bem mais escura. A partir do momento que a gente deixa a imagem bem mais escura, veja que o osso cortical, ele já não está mais branco, e veja que dentro está um cinza meio morto. Com isso, a gente deixa de ver aquele coágulo. E veja que na região onde está o coágulo, a gente consegue ver uma fratura. Veja que há um rompimento aqui. Então, a gente consegue ver uma linha de fratura. Então, a gente fez o que aqui? A gente otimizou, a gente conseguiu mostrar ao médico que o paciente tem um coágulo sanguíneo, mas, além disso, ele também sofreu uma fratura na carlota craniana. Então, ele sofreu um impacto. Esse impacto perfurou a parte óssea, que perfurou o cérebro do paciente, gerando um coágulo sanguíneo. Então, isso é otimizar o serviço. Isso é saber fazer uma edição de imagem. A gente deixou a imagem um pouco mais escura para evidenciar uma outra lesão. Porque o coágulo, ele não nasceu, como o paciente tem histórico de trauma, ele não nasceu natural. E nessa imagem aqui, como tem sobreposição,
como o coágulo sanguíneo está sobrepondo o osso, dificultou a visualização. Quando a gente janelou, deixou a imagem bem mais escura, aí foi possível ver a fratura do paciente. E aí, nesse caso, no exemplo como esse, a gente manda as duas imagens, porque na radiologia, na tomografia computadorizada, a gente consegue gerar várias imagens, copiar, enfim, fazer várias imagens diferentes, por vários ângulos, enfim, diversas formas de edição da imagem. Então, a janela, ela serve para isso. A janela, ela altera a escala de cinza. A gente consegue deixar a imagem mais clara ou mais escura. E a outra edição mais utilizada é chamada de magnificação. A janela deixa a imagem mais clara ou mais escura, e a magnificação muda as dimensões da imagem, ou seja, deixa a imagem maior ou menor. A magnificação nada mais é do que a gente dar um zoom na imagem. Veja que nós temos aqui um corte sagital da face do paciente, onde esse paciente ele tem um estado crônico de sinusopatia. Ele tem sinusopatia crônica. Ele tem sinusite crônica no seio facial esquerdo dele. Seio facial direito, desculpe. Então, o que o profissional fez? Na primeira imagem, a gente vê essa doença, patologia, muito distante. Então, ele foi cortando a imagem até ficar bem grande. Quando ficou grande, nessa última imagem aqui, o que a gente consegue ver? Que uma região está pretinha. Se está pretinha, é hipodenso. Se é hipodenso, é presença de ar. O ar não é preto, não é hipodenso? Na nossa face, no nosso nariz, tem que ter o quê? Ar. A gente não respira? Então tem que estar pretinho. O desse paciente, um está pretinho, tá ok, tem ar. E o outro não tem ar. Então tá só a parte óssea, só o tecido. É por isso que tá cinza, não tá preto. Então o médico conseguiu identificar claramente que esse paciente ele só está respirando por um lado do nariz. Então esse é um símbolo clássico de sinusite. Quando vocês estiverem em estágio e futuramente trabalhando na radiologia, esse é um tipo de visualização que a gente atende todo dia. Na clínica tem 2 vezes por semana otorrino. E aí é clássico, paciente com dificuldade de respirar, dores de cabeça, bem clássico de sinusite. Sinusite dá para ver bem nos exames por imagem, exatamente por isso. A gente quer estudar uma região que tem ar e quando ela não tem, consegue ficar bem evidenciado. Ou seja, o profissional pegou uma imagem e cresceu, deu um zoom nela. Então a gente consegue, na magnificação, fazer isso, deixando a imagem maior, deixando a imagem menor. Então, a magnificação, a gente magnifica o tamanho, aumenta ou diminui. Então, essa parte de edição, pessoal, entendido? Como eu disse, tem várias edições, a gente pode escrever, enfim, fazer uma ruma de coisa, mas as duas mais utilizadas são essas mesmo. A janela, que altera a escala de cinza, deixa a imagem mais clara ou mais escura, e a magnificação, que a gente consegue aumentar ou diminuir. Magnificação é um zoom, né? É como um zoom. A gente consegue aumentar a imagem ou diminuir a imagem. Em alguns casos, isso ajuda bastante a visualização. Então, vamos passar para a última parte da nossa aula de hoje. É uma parte mais porque, para vocês entenderem um pouco sobre a evolução da tomografia, então, vamos falar sobre as gerações dos tomógrafos. A tomografia é uma área da radiologia que, como a gente viu na primeira aula, ela é relativamente nova. Ela começou a ser mais estudada somente nos anos 60 e só começou a ficar de maneira mais prática depois dos anos 70. Então, é algo relativamente novo ainda. E a evolução foi muito grande. E essa evolução é dividida por gerações, certo? E a gente vai acabar estudando essas gerações agora. Essas gerações elas estão relacionadas basicamente à geometria, né? O formato do equipamento, os seus componentes, quantos detectores tinham, como se movimentava. Porque como a gente viu, quando o Royce apresentou o primeiro tomógrafo, era apenas da cabeça. É um tomógrafo pequeno, feito para fazer só exames da cabeça, movimentação muito lenta, demorava vários dias.
Então, a gente vai acompanhar toda essa evolução a partir de agora. E eu costumo dizer aos alunos, para facilitar o entendimento, que a radiologia, independente se é tomografia ou não, a radiologia, de maneira geral, ela evolui sempre para dois caminhos. Não tem erro, são sempre para dois caminhos. O primeiro, exames com menos dose de radiação. Quanto menos radiação tiver no exame, melhor. Então a tecnologia ela busca sempre isso, exames com menos dose de radiação. É também chamado de princípio ALARA. O princípio ALARA, que é você utilizar a menor dose possível quanto exequível, né? A menor dose possível quanto necessário. Então, a radiologia sempre evolui para exames com menos dose de radiação e, claro, com melhor qualidade na imagem. Então, o que se busca é um exame com menos dose de radiação, mas com qualidade de imagem muito alta. Então, a evolução da tomografia, em todas as gerações, vocês vão ver isso. Os tempos de aquisição de imagem, ou seja, o tempo de giro do Gantry cada vez menor e qualidade de imagem cada vez maior. O que faz a qualidade de imagem cada vez maior? Quantidade de detectores de maior qualidade. Como a gente viu, o detector capta a informação, transfere para os computadores. Então, quanto maior o número de detector, quanto melhor forem os detectores, imagem de mais qualidade. E quanto mais rápido for o equipamento, quanto mais rápido ele girar, mais rápido vai ser o exame, menor será a quantidade de dose de radiação. Então, basicamente, existem 6 tipos de gerações de tomógrafos. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração, o tomógrafo helicoidal e o tomógrafo multislice. O tomógrafo multislice é o tomógrafo que utilizamos hoje em dia, ele é o mais moderno. Multi é de múltiplo, de vários, e slice é meio que corte. Slice é meio que significado de corte. Então, por exemplo, quem acompanha o surf, fulano tal fez um slice na onda. Está relacionado que ele fez um corte na onda. Então, slice é relacionado a corte. Multi-slice, multi-cortes, que é o tomógrafo que nós usamos hoje em dia. Quando vocês estiverem estudando, vocês podem achar uma quinta geração, não sei o que lá. Tem muitas variações, né, nessa parte histórica, mas basicamente se trabalha com 6. A primeira geração foi o tomógrafo, como o próprio nome já diz, primeira. Então foi o tomógrafo apresentado por Hoyfield, em 72. Quando o Hoyfield apresentou um tomógrafo, ele tinha uma característica: ampola em anodo fixo, um feixe de radiação reto e apenas um detector. Fazia um movimento de translação e uma pequena angulação. E na época, ele não conseguia girar 360 graus em torno do paciente. Era no máximo 180 graus. Demorava cerca de 5 minutos para gerar uma imagem. Ou seja, 5 minutos recebendo radiação direta para conseguir gerar uma imagem. E como a gente estudou, depois para os computadores conseguir transformar essa informação em imagem mesmo, aí era mais vários dias. Então, como funcionava? Vamos lá. A gente tem aqui à nossa esquerda o tomógrafo, apresentado por Hoyfield. A ideia dele era fazer exames apenas da cabeça. O tomógrafo, nessa época, ele não girava 360 graus em torno do paciente. Ele fazia apenas pequenas rotações, pequenos de movimento de translação. Movimento de translação é você angular, girar um pouquinho para o lado, certo? A Terra está fazendo um movimento de translação, o Sol faz um movimento de translação em torno da Terra. Quer dizer o quê? Angula e gira um pouco ao redor. Então, esse é um movimento de translação. Então, a gente consegue ver aqui tubo de raio-x. Cada linha dessa preta aqui quer dizer que é radiação. Esse negócio redondo aqui no meio representa o órgão, a estrutura do paciente. Isso aqui em amarelo são os detectores. Então, o que a gente aprende aqui nessa imagem? Tubo de raio-x produz radiação. A radiação atravessa o corpo, mas na época só tinha um detector para receber. Então veja quantas linhas pretas nós temos aqui do lado que atingiram o corpo do paciente, mas sequer vão se transformar em imagem. O que isso quer dizer? Esse paciente recebeu muita dose de radiação desnecessária,
Porque essa radiação aqui atravessou o paciente, mas na época não tinha detector para captar essa informação e transmitir para os computadores. Então o paciente tomava 5 minutos de radiação a queima-roupa, sem distância nenhuma, com a cabeça enfiada aqui no guente, o tubo de raio-x produzindo um canhão de radiação. 5 minutos tomava uma dose de radiação, conseguia gerar uma imagem. Girava, angulava um pouquinho, 45 graus para o lado. Tome dose de radiação, 5 minutos. Gerava uma outra imagem. Então, o que acontecia aqui? Qual é a vantagem? Imagens computadorizadas. A tecnologia foi apresentada, mas a quantidade de dose de radiação era muito alta e pelo fato da gente ter somente um detector, demorava muito para se ter várias imagens diferentes. Esse é o tomógrafo de primeira geração. A partir daí, se viu, opa, a ideia é boa, vamos aperfeiçoar. Já em 74, foram apresentados novos equipamentos e alguns erros já foram corrigidos. Então, em vez da gente ter somente um detector, passou-se a ter 30 detectores. E, consequentemente, mais áreas passou a ser irradiada. E veja que, em vez de ter 5 minutos para cada aquisição de corte, isso fez cair para 20 segundos por corte, em cerca de um ano de tecnologia estudada, avançada. Então, na segunda geração, foram aumentado o número de detectores. Os detectores, eles deixaram de ser 1 para ser aproximadamente 30. As movimentações, elas ficaram melhores, mais anguladas. E o feixe de radiação se tornou chamado feixe em leque. É referência ao leque, aquele leque que a gente pega, abre, abana. Qual a característica de um leque? Onde a gente pega aqui, ele é fino, e ele vai ficando largo nas pontas para gerar vento. Então, quando a gente fala de radiação em leque, quer dizer que a radiação ela começa fina e vai se espalhando nas pontas. Por que isso é bom? Porque isso diminui a quantidade de radiação secundária. Veja que no equipamento de Horsfield não era radiação em leque, era um canhão de radiação. Era uma pancada quadrada, um tijolo de 8 furos de radiação jogado no paciente. A partir do momento que a radiação ela se torna uma radiação em leque, feixe em leque, quer dizer que ela começa mais fininha e quando for estando mais perto do paciente, ela vai abrindo. Isso acaba diminuindo a radiação secundária. E como se aumentou o número de detectores, menos áreas desnecessárias, menos radiação espalhada, menos radiação desnecessária ao paciente, acabou acontecendo. Então, nós tínhamos imagens mais rápidas, menos radiação secundária e, claro, imagens mais rápidas e de melhor qualidade. Logo em seguida, em 75, as grandes empresas, que inclusive são até hoje, como por exemplo a Siemens, elas compraram os direitos autorais da tomografia. E aí foi lançada em 75 a terceira geração. A terceira geração, ela também ficou chamada de geração convencional, porque ela foi a mais utilizada durante muitos anos, porque ela já estava sendo patenteada, na época já atingiu meio que o limite da tecnologia, porque a gente tem que lembrar que a tomografia ela é computadorizada, então no final dos anos 70, chegou meio que um pico nessa questão de tecnologia dos computadores, chegou meio que um pico na tecnologia dos detectores, então a gente já estava com a quantidade de detectores muito alta. E aí, durante muitos anos, cerca de 20 anos, ficou sendo utilizado o da terceira geração. Então é muito comum vocês ouvirem falar a geração convencional. A geração convencional é referente à terceira geração, que foi apresentada em 75 e foi uma grande revolução na época, porque ela alterou várias coisas do que vinha acontecendo de errado. A primeira coisa que ela alterou, que é utilizada até hoje, é o giro de 360 graus. Então, antes, o tubo, ele não conseguia girar 360 graus. Ele girava um pouquinho, angulava, até chegar mais ou menos 180, travava. Aí voltava e girava para o outro lado. Ou seja, tinha um limite. O da terceira geração começou a girar 360 graus em torno do paciente. Isso tornou o exame muito mais preciso, com uma quantidade de imagens muito maior, e o número de detectores aumentou drasticamente, variando em 200 até cerca de 1.000
detectores. Então, aqui a gente tem um tubo de raio-x, feixe de radiação em formato de leque, mais abrangente, para pegar toda a estrutura, uma rotação de 360 graus em torno do paciente e uma quantidade de detectores muito grande para conseguir captar todas as doses de radiação. Então, os detectores da terceira geração eram muito modernos e muito bons para a época. Conseguindo, vejam só a diferença. Veja que todo feixe de radiação que atravessa o paciente, ele chega num detector, chega num pontinho amarelo. Já no de Horsfield, só chega basicamente uma linha de radiação. Quer dizer que toda essa informação aqui do lado foi perdida. Foi radiação que pegou no paciente e foi desnecessária. Aquilo na terceira geração diminuiu muito. Então, toda a informação, toda a radiação que era passada no paciente chegava nos detectores e eram transmitidos para os computadores. Então, da terceira geração, foi o mais utilizado na época. Em 1980 foi gerado um da quarta geração. O da quarta geração, ele foi talvez o menos utilizado da história. Porque o da quarta geração já estava num momento de mercado onde o da terceira geração estava estável, estava muito bom, crescendo. Então as empresas, para ganhar mercado, lançaram o que seria uma quarta geração. E o da quarta geração, ele tentou mais uma vez revolucionar. Então pegou o número de detectores e aumentaram muito. Cerca de 4.000 detectores. Então, o da quarta geração funcionava dessa forma. Encheu o gantry inteiro de detectores, cerca de 4.000 detectores. Mas, professor, você não disse que o detector não é o que melhora a qualidade da imagem, que quanto mais detectores, melhor. Então, por que o da quarta geração foi o menos utilizado? Porque vamos analisar aqui essa imagem. Nós temos o tubo de raio-x que produz radiação, e nós temos o feixe de radiação. O feixe de radiação atravessa esse negócio redondo aqui, ovular, que seria o órgão do paciente, né, num corte axial, e chega nos detectores. Ter muitos detectores é bom? É. Mas veja o quanto de detectores aqui está em volta sem receber dose de radiação, sem receber informação. O equipamento ficou muito caro e a qualidade da imagem não foi tão alterada. É por isso que o da quarta geração foi tão pouco utilizado. Foi um equipamento muito caro, porque os detectores eles são uma tecnologia cara. E aqui foi algo desnecessário, porque o importante só é ter detector para receber as doses de radiação. A partir do momento que você tem esses detectores em outras regiões que não vão ter informação, deixou o equipamento caro e não melhorou a qualidade da imagem, não justificou o investimento. Por isso que o da quarta geração, ele foi um dos mais criticados e um dos que foram menos utilizados. Se comparado com o da terceira, não tem radiação atravessando 360 graus em torno do paciente. Não tem, mas os que tem funcionam bem, porque é mesmo para cobrir a área irradiada, mesmo para cobrir o feixe em leque da radiação. Então, até agora, o mais utilizado foi o da terceira geração e o menos utilizado foi o da quarta geração. E só em 1990 foi o que a gente trouxe uma tecnologia para bater de frente com o da terceira geração, que é o chamado tomógrafo helicoidal. O tomógrafo helicoidal, ele já trouxe uma tecnologia nova, até porque nós já estamos aqui na década de 90, então nós já temos computadores muito mais modernos, nós já temos tecnologias muito mais modernas, trouxe um sistema que é chamado de Sleep Ring. O sistema Sleep Ring, ele trouxe uma característica muito legal, que era o giro muito rápido do equipamento, a diminuição do uso de cabos, tudo se tornando mais automatizado, a mesa se mexer de maneira automática, coisa que é utilizada até hoje, o gantry girar muito rápido, coisa que é utilizado até hoje. Então, o tomógrafo helicoidal, ele conseguiu trazer novas tecnologias, atualizou, né, o sistema, que já estava ficando um pouco defasado, já que o da terceira geração foi apresentado só em 75. Então, o que o tomógrafo helicoidal trouxe de mais diferente foi giros mais rápidos, o gantry girava mais rápido, e a questão dos movimentos automáticos.
a mesa começou a se mexer de maneira automática, o gantry começou a girar mais rápido, e a gente conseguiu ter exames aqui, cada corte em cerca de 1 segundo ou menos. A gente começou lá na primeira geração, cerca de 5 minutos para ter um corte. Aqui, no tomógrafo helicoidal, a gente já está em cerca de 1 segundo para cada corte. Ou seja, a cada 1 segundo nós temos uma imagem diferente. E a principal característica daqui do helicoidal foi mesa se movimentando de maneira automática, entrando e saindo, e o gantry girando ainda mais rápido. Até em 98, início dos anos 2000, chegou o equipamento que é utilizado até hoje, que é chamado de tomógrafo multislice, também conhecido como tomógrafo multicortes. O multislice, ele é o que há de mais moderno, ele consegue juntar tudo que há de positivo nos outros. Então, nós temos um tubo, um gantry que gira muito rápido, nós temos uma quantidade de detectores muito grande e muito úteis, ou seja, a ele não ficou tão caro. Nós temos uma mesa que consegue se movimentar de maneira muito rápida, nós temos computadores que conseguem captar essas informações muito bem. Foi no Multislice que a gente conseguiu a possibilidade de fazer imagens em 3D, em reconstrução de imagem. Então, o tubo ele começa a girar por vários ângulos, o equipamento ele faz todos os movimentos. Então, o Multislice é o pico, é o auge do que tem na tomografia. E o equipamento Multislice, ele faz um corte em cerca de meio segundo. Ou seja, a cada meio segundo, a gente consegue ter uma imagem diferente. E são imagens tão precisas que, inclusive, a tomografia é utilizada até em estudo de biópsia, para análise de biópsia. Por quê? Porque os cortes são tão finos e tão rápidos que é possível se ver, se estudar um tumor bem no seu início, quase que em tempo real. É possível fazer um exame com visualização quase em tempo real. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês. No tomógrafo de primeira geração, a gente tinha um feixe reto, feixe de radiação reto, e apenas um detector. Pouca angulação do tubo. Então, fazia o corte, angulava um pouquinho. Fazia um corte, angulava um pouquinho. Fazia um corte, angulava um pouquinho. Cerca de 5 minutos de radiação para cada corte. O da segunda geração aumentou o número de detectores. Veja, cerca de 30 detectores. O feixe deixou de ser reto, passou a ser em formato de leque. A angulação ficou maior. Veja que ele angula mais e mais rápido. Quantidade de detectores aumentando. Não girava 360 graus ainda. Tomografia convencional, chamada de a tomografia de terceira geração. A gente consegue ver um giro ainda mais rápido, relativamente lento se comparado ao que nós temos hoje em dia, mas já conseguindo girar em torno do paciente, num detectores bem utilizado, considerável. Veja que tem o giro, ainda bem lento, mas tem, gira para um lado, depois vem, gira para o outro. Aqui o tubo de raio-x, aqui do lado dos detectores. Assim funcionava o da terceira geração. Bem lento se comparado com o que nós temos hoje em dia, nós vamos ver ainda. O tomógrafo helicoidal, ele consegue girar bem mais rápido, né, do que o da terceira geração. A mesa, ela consegue fazer movimentos. Então, o tomógrafo helicoidal trouxe essa tecnologia. A gente já vê detectores mais robustos, a gente já vê um giro mais rápido, e além disso, a mesa ela consegue se movimentar de maneira automática. Eu já mostrei esse vídeo, mas vou mostrar novamente o vídeo que se refere ao Multislice, que é utilizado hoje em dia.
Esse é um tomógrafo multi-slice, né? O gantry aberto aqui, onde tem os ventiladorzinhos aqui, são os detectores, e aqui embaixo nós temos o tubo de raio-x. Então veja que o giro ele é muito mais rápido, é por isso que nós temos imagens com menos de 1 segundo, nós temos várias imagens, então o exame ele se torna muito mais rápido, muito mais preciso, gerando muito mais imagens. Então, se comparado com o helicoidal, que foi o que nós vimos, já é muito mais rápido. Então, esse é um tomógrafo multi-slice. Enquanto isso, a mesa vai girando, a mesa vai entrando e saindo, e assim é realizado o exame. Vou mostrar aqui um outro vídeo. Esse exame que vocês estão vendo aqui, ele é uma tomografia com contraste. A gente está vendo o profissional da enfermagem aqui, ele está com protetor de tireoide, avental de chumbo, e ele vai administrar o contraste de maneira intravenosa, ou seja, na veia do paciente. Isso que vocês estão vendo em cima do corpo do paciente é um lençol. Como a gente está falando de uma tecnologia muito avançada, a gente viu quão rápido o gantry gira, é claro que isso gera muito calor. Então a sala da tomografia é muito fria. Então o profissional, aquele trabalhou bem, ele colocou as almofadas embaixo da cabeça do paciente, embaixo dos braços do paciente, para deixar mais confortável, colocou uma toalha por cima do corpo do paciente para diminuir o frio. Ele vai fazer uma administração de contraste intravenosa na veia do paciente e depois vai ser realizado o exame de tomografia. Então, ele já fez o acesso, está só pegando as seringas, as mLs, e fazendo a administração do contraste. Tá botando contraste pra cacete aí. Olha a mesa andando automático. A mesa vai andando, ele saiu, enquanto isso, é porque aqui está fechado, mas o gantry está girando naquela velocidade. A mesa vai andando e vai fazendo a varredura. Fazendo a varredura aqui de toda a região da área a ser estudada. A mesa vai andando de maneira automática e o gantry vai girando 360 graus em torno do paciente. Aparentemente, uma radiografia de tórax, onde chegou mais ou menos aqui no queixo da paciente, o exame parou. E é isso. Esse aqui é um exemplo do exame de tomografia computadorizada. Nesse caso aqui, uma tomografia com contraste. Vou mostrar mais outro aqui, o último. Mais um exemplo de uma tomografia. A gente vê aqui uma tomografia de um paciente infantil, de uma criança. Vejam, proporcionalmente, vocês já veem aqui como o equipamento é grande, né? A criancinha ficou meio que perdida aí dentro do equipamento, do gantry. Cidadão aqui, querendo aparecer. Enquanto isso, o gantry vai girando em torno do paciente e vão sendo feitas as aquisições das imagens. Esses lasers aqui são da colimação, para ajustar a colimação. A mesa vai se mexendo de maneira automática, é um exame bem tranquilo, bem rápido, indolor, que atrapalha só mesmo a questão do barulho durante o exame. Então, o tomógrafo multi-slice é o equipamento que é utilizado hoje em dia. É o mais moderno. No multi-slice é o que a gente consegue ter reconstrução de imagens em 3D. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente consegue ver aqui uma radiografia do crânio do paciente. A radiografia mais comum da tomografia é para estudos do crânio. Então, a gente consegue ver aqui todos os cortes, né, o axial, o coronal, o sagital, e uma reconstrução em 3D. Profissional mexendo aqui no equipamento, ele pode mexer aqui tudo no computador também. E a reconstrução em 3D possibilita imagens assim perfeitas, precisas.
No caso aqui, a gente consegue ver uma imagem da região da coluna lombar do paciente, uma imagem de vários ângulos, de várias formas diferentes, sem precisar mexer no paciente. Esse paciente aqui dessa imagem, ele tem uma diminuição do espaço discal, chamado de osteófito marginal, entre a vértebra L4 e L5. Na imagem inferior esquerda, a gente consegue ver que um osso está quase que batendo no outro, gerando um atrito. Isso é chamado de osteófito, popularmente também chamado de hérnia de disco. O paciente tem uma hérnia de disco na região lombar, entre a vértebra L4 e L5. Uma reconstrução aqui do pulmão do paciente. Então a gente vê uma imagem em 3D, onde o profissional aqui editou, botou os alvéolos pulmonares azuis. Enfim, é possível, na verdade, fazer o que quiser com a imagem de tomografia hoje em dia. Essa imagem aqui é um clássico da tomografia, onde o mesmo paciente a gente consegue ver várias formas diferentes. Hoje em dia, essa questão de janela, deixar a imagem mais clara, mais escura, é tão tranquila que a gente tem até a parte, tem um botão lá, janela óssea. A gente clica em janela óssea, aí só fica o osso na imagem. Janela para partes moles, aí clica, fica só partes moles na imagem. É bem bacana. Aqui, essas 4 imagens são do mesmo paciente, mas são visões totalmente diferentes. Na primeira imagem, nós temos um foco mais na parte óssea. Na segunda imagem, é um meio termo, onde a gente vê um pouco de órgãos, parte venosa e também um pouco de parte óssea. Na terceira, a gente já não vê mais parte óssea, já vê parte venosa. E na quarta, a gente vê parte venosa, mas vê muito partes moles também. E agora, todo tomógrafo multi-slice consegue fazer isso? Não. Isso aqui a gente está falando de um tomógrafo multi-slice top de linha, mas nem todo tomógrafo a gente consegue fazer desse nível, não. Mas dá para trabalhar muito bem a imagem em diversos equipamentos. Então, pessoal, é isso. Essa foi nossa aula de hoje, nossa segunda aula. Os pontos mais importantes da aula de hoje: formação das imagens, onde a gente estudou escala de cinza, hiperdenso branco, isodenso cinza, hipodenso preto, onde a gente estudou também escala de Hoyfield, onde isso é colocado em números, onde o hiperdenso, muito denso, branco, osso, é mais 1000, isodenso, cinza, é o 0, e o hipodenso, pouca densidade, é o ar, é preto, é menos 1000. A gente aprendeu também sobre a questão das reconstruções da imagem, onde a gente viu que essas imagens elas podem ser trabalhadas, podem ser editadas, e as duas principais edições são a janela. A janela, ela altera a escala de cinza da imagem, ela deixa a imagem mais clara, mais escura, faz toda a parte de edição da imagem. E nós temos também a magnificação. A magnificação dá um zoom na imagem, deixa a imagem maior ou menor. Estudamos também sobre a evolução dos tomógrafos, as gerações. Estudamos que tem 6 gerações. A primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta, o helicoidal e o multi-slice. O tomógrafo multi-slice é o que é utilizado hoje em dia, é o que há de mais moderno. E o da primeira geração foi o criado por Hoyfield e apresentado lá no início dos anos 70. E os outros a gente foi sempre seguindo algumas evoluções, sempre buscando o que eu disse, exames mais rápidos, com menos radiação e de boa qualidade. Então a gente sempre foi acompanhando aumento dos detectores, movimentos mais rápidos, exames, cortes mais rápidos. Então essa sempre foi a evolução. O que vocês têm que saber é, o tomógrafo mais utilizado hoje em dia é o multi-slice, porque ele gira muito rápido, ele consegue fazer reconstruções em 3D, a mesa se mexe rápido, enfim, então o mais utilizado hoje em dia é o multi-slice. E na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai estudar um pouco sobre as vantagens que a tomografia tem sobre outros exames, um pouco de contraste, como a gente viu hoje, o contraste é muito utilizado na tomografia, a gente vai estudar um pouquinho o porquê disso, os parâmetros de controle de qualidade para o equipamento funcionar bem e os posicionamentos. Os posicionamentos que é uma parte muito importante, mas que na tomografia é bem tranquila, é bem simples. A gente vai aprender todos os posicionamentos na aula de amanhã.
Só um instantinho aqui. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, sei que é uma disciplina difícil de entender, muito complexa, muito conteúdo. Quando os alunos não interagem, eu acabo falando mais rápido, a aula acaba ficando mais rápido. Não tenho o que fazer, porque eu sou acostumado a interagir muito com os alunos, e como vocês não interagem, então a aula acaba ficando muito rápido. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida, não entendeu, precisa de material, pode falar comigo. Eu mando áudio, eu explico bem direitinho para vocês entenderem, tá bom? E, para fechar nossa aula de hoje, as oportunidades podem ser construídas. Vocês não precisam esperar que elas venham até você. Então, não esperem, porque o emprego não aparece, que não sei o quê. Vá atrás, busque, estude, se prepare, vá atrás das oportunidades e crie as oportunidades para você. Muito obrigado pela presença de todos, agradecer e precisando, pode contar comigo, tá bom? Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.